Na aula de hoje vamos estudar integrais duplas sobre regiões gerais e inversão na ordem de integração. Eu devo lembrar que até agora nós temos estudado funções definidas em retângulos, para o cálculo da integral. Então, o que é que acontece se nós tivermos, imagina que aqui é o plano XY e tivermos a f definida numa região desse tipo, numa região que não é retangular. Então, a pergunta é, como definir a integral dupla sobre essa região D? E a resposta vem de forma bem intuitiva se a gente assume que D é limitado. Então, se D é limitado, aí a gente pode fazer o seguinte, passando essa figura para cá, vamos desenhá-la novamente. O que é que a gente pode fazer no caso em que D é limitado? A gente pode colocar ele dentro de um retângulo. Então, eu coloco ele dentro desse retângulo aqui, com essas bordas cor de vinho. Então, digamos que esse retângulo seja da forma AB cartesiano CD. Então, digamos que aqui é A, aqui é B, aqui é C e aqui é D. E daí a gente pode estender F naturalmente a esse retângulo. Estenda F a R, a esse retângulo R. E como é que você faz isso? Você define uma função f grande de xy da seguinte forma. Ela é igual a f de xy se o xy pertence a D, pertence só a essa regiãozinha aqui de laranja, e você define como zero se xy pertence ao complementar de D. Ou seja, aqui em D, você fica com a função f, com a própria f. E quando você está aqui fora de D, está nessa região aqui que eu estou marcando de azul, então você define como zero. Daí defina a integral dupla sobre D dessa função f de xy dA como sendo a integral dupla no retângulo R dessa função f grande. Note que isso é bem razoável de se pensar, porque essa f grande ela coincide com a sua função f pequena quando você está nesse conjunto D, e ela é zero quando está aqui no restante do retângulo, no retângulo menos D. Então, essa parte aqui que você está fora de D, essa parte aqui que eu marquei de azul, ela não contribui em nada no valor da integral, porque a função sobre essa parte tem valor zero. Então, é bem natural de se pensar isso. Agora vai surgir um pequeno problema. E o problema é o seguinte, imagina aqui o espaço R3. E daí, vamos pegar aqui essa figura retangular e colocar aqui. E imagina que aqui em cima é o gráfico da tua função f, que é uma figura assim. Então, olhando para essa definição dessa função f, dessa f grande, você tem que esse pedacinho aqui é exatamente o gráfico de f grande de xy em D. Por que é o gráfico de f grande em D? Porque ela coincide com f pequena. Então, esse é o gráfico da f grande em D. E quem é o gráfico da f grande no complementar de D? Ou seja, aqui em R menos D. O gráfico é exatamente esse pedaço aqui que eu estou marcando aqui de verde. Isso é exatamente essa parte do plano, porque você fica com os pontos x, y e a coordenada z é zero. A coordenada f grande de xy em R menos D. Ou seja, daqui para cá você tem uma queda abrupta. Quando você chega aqui na fronteira, da fronteira de D, que eu estou marcando mais forte de laranja, você cai de uma vez para zero, Ou seja, você tem uma queda abrupta na fronteira de D. Você cai para zero de uma vez só.
E o que acontece é que se essa função for a sua f pequena, se ela for estritamente positiva, então ela deixa de ser contínua, né? Porque tem uma queda de uma vez só para zero, né? Quando você passa aqui da fronteira de D. Então isso aqui vai implicar que f de xy, a f grande, né? Pode não ser contínua. Então com isso, né, a gente pode se perguntar, né, se realmente isso aqui vai existir. A integral sobre esse retângulo aqui vai existir, né? Uma vez que a f pode não ser contínua. A resposta é que, em grande parte dos casos, sim, existe, porque mesmo que a função não seja contínua, se o conjunto dos pontos de descontinuidade tiver cardinalidade, né, no máximo enumerável, né, a mesma cardinalidade dos números naturais, a função ainda é integrável, né? Isso aí é o teorema de Lebesgue, né, o critério para integrabilidade que eu falei há 2 aulas atrás, né? Mas o que acontece é que o teorema de Lebesgue ele tem uma versão, né, mais forte do que essa que eu falei, que a versão ela diz o seguinte, que uma função é integrável se somente se o seu conjunto de pontos de descontinuidade tem medida nula. Então, esse negócio da enumerabilidade que eu falei, né, pode ser enfraquecido eu colocando isso aqui, medida nula. Esse conceito ele é estudado numa disciplina chamada Teoria da Medida, ou então até numa disciplina de análise, né? E, em particular, se essa região D, né, se D estiver entre o gráfico de duas funções, digamos g1 de x, g2 de x, né, você tiver a função encaixada aqui dentro, é possível provar, né, nesse caso não é escopo desse curso, mas que o gráfico de uma função é um conjunto de medida nula, né? O gráfico de uma função contínua é um conjunto de medida nula. Isso vai resolver o problema, né, da integrabilidade, porque sendo a fronteira, que é onde pode haver, né, essa descontinuidade, né, da função, se essa fronteira tiver medida nula, que é o caso, né, se a gente tiver essa fronteira gerada, né, por duas funções contínuas, então a função é integrável. Então isso aqui, para o nosso estudo, existe para as regiões que vamos estudar a seguir. E as regiões são as seguintes. Uma região plana D é chamada região de tipo 1, se ela for a região que está entre o gráfico de duas funções contínuas de x. Ou seja, D é o conjunto de pontos do R2 com x entre A e B e o y encaixado, né, entre duas funções contínuas, g1 e g2 de x. Graficamente significa o seguinte: você tem um intervalo A, B e o conjunto dos y's, eles ficam aqui entre o gráfico de duas funções. No caso aqui a g2 de x e a g1 de x. Né? Então os valores y eles ficam por aqui. Isso aqui foi para representar aqui 16. De modo análogo, né, nós definimos uma região plana do tipo 2, né, se ela estiver entre o gráfico de duas funções contínuas de y. Né, então vai acontecer o seguinte, né, graficamente você terá, imagina que aqui é x e aqui é y. Você vai ter um intervalo aqui no qual o y pertence, e daí para x você limita entre duas funções contínuas de y. Bom, isso aqui, digamos, é x igual a h1 de y, e essa outra, x igual a h2 de y. E agora a gente tem um teorema, né, a respeito disso. Se f for contínua numa região D do tipo 1, né, ou seja, uma região desse tipo aqui, com essa fórmula, então a integral dupla, né, é calculada como essa integral iterada. Integral de A até B, né, nesse caso o dx vai ficar aqui fora, e a integral interna vai de g1 até g2 de x. Analogamente, se f é contínua na região D do tipo 2, ou seja, né, numa região desse tipo aqui, em que o x é que fica entre duas funções contínuas de y, você terá, né, que
a integral dupla é igual a essa integral iterada, onde o intervalo que fica aqui fora é CD, né, ou seja, o intervalo onde y varia, por isso que o dy fica aqui fora. E a integral interna vai de h1 até h2 de x, né, onde a variação aqui é em x. E esse teorema, na verdade, poderia se chamar de corolário do teorema de Fubini, porque é bem imediato. Uma vez que a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui esse caso, né? Vamos mostrar essa fórmula 18. Você tem aqui a região do tipo 1, ou seja, o x está variando aqui entre a e b, e o y ele fica aqui entre duas funções contínuas, g2 de x e g1 de x. Daí o que é que a gente pode fazer, né? A gente pode pegar um ponto C e um ponto D e formar, né, um intervalinho no qual eu faço o cartesiano com A e B e consigo cobrir toda essa região D. Ou seja, eu fiz esse retângulo aqui. Tenda F a R pelo seguinte, né? Da mesma forma que antes. Você define um F grande e coloca como sendo a F de xy em D e coloca igual a zero em R menos D. Né? A gente está estendendo a todo esse retângulo R. D é só essa partezinha aqui. E daí, por definição, a gente tem que a integral dessa função f de xy sobre D é igual à integral dupla sobre o retângulo da função f grande. Mas, pelo teorema de Fubini, a gente usa bem aqui, isso é mesmo que a integral iterada, né? Que vai de A até B, e aqui vai de C até D, da função f grande de xy. Aí aqui dentro a variação é em y e fora a variação é em x. O que acontece é o seguinte, quando y é maior do que g2 de x ou y menor do que g1 de x, a gente tem que a função nesses pontos ela se anula pela própria definição, né, da extensão. Quando você passa daqui, né, de g2 de x, esses pontos aqui tornam a f nula. E quando você está antes de g1 de x, esses pontos também tornam a f nula. E então o que é que vai acontecer? Dessa última integral aqui, a gente pode reescrevê-la como sendo a integral de a até b da integral de g1 de x até g2 de x da f grande xy, dy e aqui dx. Por que é que a gente pode fazer isso? Porque quando você estiver acima de g2, né, nada contribui para o valor da integral, né? A função se anula. E quando você estiver abaixo de g1, a mesma coisa. Então, os valores que estão entre g2 e d e que estão entre c e g1, eles são irrelevantes aqui para o valor da integral. Só que aqui entre g1 e g2, essa função ela coincide com a f. Então, essa última aqui a gente pode escrever como sendo igual a integral de a até b da integral de g1 de x até g2 de x de f de xy dy dx, né, do mesmo jeito que a gente queria mostrar aqui em 18. E você pode fazer como exercício, né, 19. Você pode mostrar, né, usando o fato de que D é região do tipo 2. Agora vamos começar os exemplos. Primeiro, calcule a integral dupla sobre D dessa função x menos y, onde D é o semicírculo x² mais y² menor ou igual que 1, com x maior ou igual que 0. Então a ideia para resolver, né, é usar, né, ou a fórmula 18 ou a fórmula 19, dependendo do jeito que você escrever a região. Né? Se você conseguir que ela é do tipo 1, você usa 18. Se você conseguir que é do tipo 2, usa 19. E se você conseguir que ela tanto é do tipo 1 quanto é do tipo 2, que muitas vezes é possível que aconteça essa situação, você pode usar qualquer uma das duas. Então a gente começa, né, desenhando a região. Veja que
é o semicírculo com x positivo, ou seja, você tem o x, tem aqui a parte positiva dele, e é o semicírculo unitário, ou seja, daqui para cá, junto com esse recheio aqui, né, uma vez tem o sinal de menor ou igual. Daí observe o seguinte, né, que para cada x em 0,1, repare que aqui acima você pode definir, né, uma função g2 de x como sendo a raiz positiva, né, de 1 menos x quadrado, e aqui abaixo você pode definir uma função g1 de x como sendo a raiz negativa de 1 menos x quadrado. Você faz isso a partir dessa condição aqui, né? Você coloca y2 igual a 1 menos x2, né, quando você está olhando só para a borda. E daí, quando você retira a raiz, você fica com duas possibilidades, né? Quando você tiver na raiz positiva, então você está parametrizando essa parte aqui de cima, né? Esse quarto de circunferência, né? E quando você estiver na raiz negativa, você está parametrizando essa de baixo. Daí você pode escrever, né, uma região do tipo 1 da seguinte forma: D vai ser o conjunto dos xy em R2, tal que x pertence a 0,1, está no intervalo fechado 0,1, e você tem que o y está encaixado entre essas funções g1 e g2, né? Então, menos raiz de 1 menos x2 menor ou igual que y menor ou igual que a raiz positiva. Daí, nesse caso, a gente usa essa fórmula 18. A gente vai ter que a integral dupla sobre d de x menos y dA vai ser a integral de 0 até 1. Aí você já pode colocar aqui fora dx, né, que é onde varia 0,1, da integral de menos a raiz de 1 menos x2 até a raiz de 1 menos x2 positiva da função x menos y dy. Aí daqui lembra de como faz integração parcial, né? Caso você está integrando em y, então enxerga x como constante. Isso vai dar xy menos y2 sobre 2, onde y, né, os extremos serão menos a raiz de 1 menos x2 até y igual a raiz de 1 menos x2. E aqui fora dx. Mas aplicando isso nos extremos, você vai ficar com a integral de 0 até 1 de x vezes a raiz de 1 menos x quadrado menos, aí a raiz aqui cancela com esse quadrado, né? Então fica 1 menos x2 sobre 2. Aí tem menos a outra. Aí fica menos x raiz de 1 menos x2 menos 1 menos x2 sobre 2. Fazendo as operações, né, você observa que esse termo ele cancela com esse, e esse termo aqui ele soma com esse, né, então fica, isso aqui se torna, né, integral de 0 até 1 de 2x raiz de 1 menos x quadrado dx. Mas isso aqui é uma integral, função de uma variável, a gente resolve por meio de substituição. Você pode chamar u igual a 1 menos x quadrado. Isso implica que du é menos 2x dx. O que implica, né, que menos du é igual a 2x dx. Aí eu não costumo ficar mudando os intervalos. Eu resolvo a integral indefinida, né, e depois volto para a variável original. Ou seja, eu costumo fazer isso aqui, ó. Então eu resolvo a integral de 2x raiz de 1 menos x elevado ao quadrado dx, né? Isso, substituindo, é a mesma coisa que integral de menos a raiz de u du, mais a integral da raiz é menos 2 sobre 3, u elevado a 3 sobre 2. Aí eu volto para a variável original, né? Então fica menos 2 sobre 3,
1 menos x quadrado elevado a 3 sobre 2. Aí, por causa disso aqui, a gente pode dizer que essa integral aqui é menos 2 sobre 3, 1 menos x quadrado elevado a 3 sobre 2, de 0 até 1. Substituindo em 1, você verifica que dá 0, né? Porque fica 1 menos 1. Só que substituindo em 0, você tem um menos aqui. E você vai ter esse menos 2 sobre 3, que multiplica 1 menos 0 elevado a 3 sobre 2. Mas essa conta dá exatamente 2 sobre 3. Como segundo exemplo, vamos calcular a integral dupla sobre essa região D, dessa função exponencial de menos y ao quadrado, onde D é o triângulo de vértices 0, 0. Aí aqui não é um 0, aqui na verdade é um 1 e 0, 1. Então, representando esse triângulo, ele é esse daqui, ó, xy, um vértice aqui na origem, aí vem para cá, tem um vértice aqui em 1, 1, e o outro vértice é aqui em 0, 1. Pronto, então é esse o nosso triângulo e aqui a região D. Então aqui não foi dado as funções, as funções que limitam, né, essa região D, a gente tem que perceber quais são. Veja que esse ladozinho aqui é dado pela função x igual a 0. Esse daqui de cima é dado pela função y igual a 1, né, y constante igual a 1. E essa daqui da lateral, né, essa retazinha aqui da lateral, que você consegue por meio da fórmula y igual a x mais b. É uma vez que você tem dois pontos, né, que estão contidos nela. Então, para esse ponto aqui, 1, 1, você tem 1 igual a A mais B. E quando você olha em 0, 0, você tem 0 igual a 0 vezes A mais B. Essa de baixo já te diz que B é igual a 0. Então, essa de cima vai te dizer que A é igual a 1. Portanto, essa reta aqui é dada por y igual a x. Aí, beleza. Do jeito que você está observando aqui, de primeira você tentaria fazer o seguinte. Você tem que o x, né, se você observar, ele está entre 0 e 1. Né, ele parte daqui do 0 e vai aqui até 1. E você tem os y, né, eles sendo maiores do que x e menores do que 1. Né, então fica encaixado, né, aqui, e a direção de crescimento é dessas retas de vermelho, com essas setas aqui que eu estou fazendo. Então você imaginaria, né, de definir D como sendo o conjunto dos xy, tal que x ele está dentro do intervalo 0, 1 e o y ele está acima da reta x, né, ou seja, x menor ou igual que y, menor do que 1. E essa daqui você poderia definir como sendo a sua g1 de x, e a função constante 1 você poderia definir como a g2 de x. E daí, com essa definição desse conjunto, a gente usaria a fórmula 18, né, desse teorema 27. Então, fica assim, a integral dupla sobre d de e elevado a menos y ao quadrado dA é igual à integral de 0 até 1, aí aqui fora, né, a variação é em x, e aqui dentro o y, né, ele varia de x até 1, da função e elevado a menos y ao quadrado dy. Aí o problema que você arranjou foi o seguinte: essa função exponencial de menos y ao quadrado a gente não consegue integrar. No cálculo 1 a gente viu que a gente não conseguiu primitiva para ela, né? Então nós não sabemos integrar essa função. E daí, o que vai ser a solução, né, para esse problema aqui que a gente arranjou? A solução vai ser inverter a ordem de integração. E do que é que consiste? Consiste basicamente em transformar, né, essa região que é do tipo 1, né, veja que isso aqui é do tipo 1, numa região do tipo 2. Né? Provavelmente com ela a gente consegue fazer alguma coisa. Então, eu vou reescrever aqui a figura. Aqui, a gente tem a reta y igual a x, né? Então, eu vou chamar x igual a y. É uma mudança bem boba, né? Eu só troquei a ordem.
Aqui eu vou ter 0, o y ele varia até 1. E aqui é x e aqui é y. Aí o que é que eu vou fazer, né? Se você voltar aqui para a primeira figura, a variação dos... Eu variei aqui o y, né? Nessa região D. Eu fiz nessa direção dessas setas vermelhas, né? O y, ele vai a partir da reta y igual a x até a reta y igual a 1. Agora eu vou fazer nessa direção aqui. Eu vou deixar que o y ele pertença a 0,1. Então o y está aqui nesse 0,1. E vou fazer com que o x varie a partir de 0, né, até bater na reta aí, x igual a y. Eu mudei o jeito de observar a região, né? Veja que o y está entre 0 e 1 e o x você pode dizer, né, que ele está acima de 0, né, e ele é limitado por essa reta x igual a y. Então, o modo, né, de integração, né, essas setas, elas estão variando aqui na horizontal. Então, daí a gente pode definir D como sendo o conjunto do xy, onde y está entre 0 e 1, e o x está entre 0 e y. Daí, você observa que essa região aqui é do tipo 2. Então, olhando para o teorema, nós usamos essa fórmula 19. Então, por 19, nós temos o seguinte, que a integral dupla sobre D da exponencial, né, de menos y ao quadrado, igual a integral de 0 até 1, onde aqui fora é que a variação é em y, e aqui dentro a integral vai de 0 até y, de e elevado a menos y ao quadrado, dx. Aí veja que surpresa, né? Essa daqui, ela é fácil de integrar. Ela é muito fácil, na verdade, porque como a integral aqui é uma integral parcial em x, essa função aqui, e elevado a menos y ao quadrado, é vista como constante. Então, essa integral ela fica assim, ó, de 0 até 1, e elevado a menos y ao quadrado, visto como constante, né? Então aparece um x aqui, quando você integra. Isso de x igual a 0 até x igual a y. Agora você substitui, então vai ficar a integral de 0 até 1 de e elevado a menos y ao quadrado vezes y dy. No zero, né, você zera esse termo, então você consegue isso aqui. Mas se quiser, você pode fazer substituição, como a gente fez no exemplo anterior. Você pode chamar menos y ao quadrado igual a u, então 2y dy igual a du. Aí você resolve, né, y dy igual a menos 1 sobre 2, aqui tem um sinal de menos, du. Aí como eu fiz, né, no exemplo anterior, eu costumo resolver a indefinida, ou seja, e elevado a menos y ao quadrado, y dy, igual a menos 1 sobre 2 elevado a u du, né, já fazendo a substituição. Mas isso é menos 1 sobre 2 de e elevado a u. Né? A integral da exponencial de u é a mesma coisa que a exponencial de u. E daí eu retorno para a variável natural, né, que é menos y ao quadrado. Então isso fica menos 1 sobre 2 de e elevado a menos y ao quadrado. Então essa conta aqui é o mesmo que menos 1 sobre 2 e elevado a menos y ao quadrado, isso de 0 até 1. Então você pode colocar 1 sobre 2, substituindo no 1, né, vai ficar menos e elevado a menos 1, e substituindo no 0, notando que tem esse sinal de menos, né, vai ficar mais 1. Que isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 de 1 menos 1 sobre e. Pronto, e essa aqui é a solução.
Note que foi muito importante, né, saber inverter a ordem de integração, né, para que a gente chegasse a esse resultado, né, e isso vai aparecer muitas vezes, né, pedir para que você inverta a ordem de integração, né, para conseguir calcular uma tal integral. Pronto, agora um outro exemplo no qual também será importante saber mudar a ordem de integração, né, vamos calcular a integral dupla sobre d de x vezes y, onde d é a região limitada pela reta y igual a menos x mais 1, y igual a x menos 1, e pela parábola, né, y ao quadrado igual a 2x mais 6. Então, para fazer o desenho, né, você constrói aqui o plano xy. Essa reta aqui é mais fácil de fazer, né, ela zera quando você está em x igual a 1, e quando x está em 0, ela está aqui em menos 1, e daí ela desce, né? Então é a reta que passa por esses dois pontos aqui. Daí você tem, né, essa parábola. Como é que você faz, né? Você pode, né, considerar de fato y igual a raiz de 2x mais 6 e y igual a menos a raiz de 2x mais 6. Né? Então, veja que quando você tem x igual a menos 3, ela zera, né? Então, isso é exatamente o vértice. Né? O vértice é aqui em menos 3, e ela está aqui sobre x, né? Então, ela faz isso, e aqui para baixo a mesma coisa. Aí, você observa, né, que tem pontos de interseção, né? Você tem um ponto de interseção aqui e um ponto de interseção aqui, né? Então, vamos determiná-los. Vamos achar os pontos de interseção. Mas para fazer isso, basta trocar y por x menos 1 nesse quadrado. Então, você tem x menos 1 ao quadrado igual a 2x mais 6. Ou seja, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 2x mais 6. Mas, trazendo esses termos para esse lado, você fica com x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Agora você resolve por Bhaskara, né? O seu delta aqui vai ser 4 ao quadrado, que é 16, menos 4 vezes 1 vezes 5, que é menos 20. Com esse sinal de menos fica mais. Então isso dá 36. Daí o x vai ser igual a menos b, ou seja, menos 4, menos 4, aliás, que dá 4, mais ou menos raiz de 36, que é 6, sobre 2. Portanto, os valores são 5 e menos 1. Mas daí você observa que y é x menos 1. Né, aqui pela fórmula da reta. Então, nesse caso de x igual a 5, a gente tem y igual a 4. E nesse caso de x igual a menos 1, a gente tem que y igual a menos 2. Ou seja, esse ponto de baixo aqui de interseção é x igual a menos 1, coordenada y, menos 2. E o ponto de cima é x coordenada 5 e y coordenada 4. Pronto, então está determinado aqui os pontos de interseção. Aí observe que quando você desce aqui para a coordenada máxima de x, né, é 4. A coordenada mínima de x é 3, né? Então, se a gente fosse encaixar x no intervalo, ele seria esse daqui que eu estou fazendo de verde, né? De menos 3 até 4. Então, você fica tentado, né, a utilizar essa região aqui. Você faz D como sendo o conjunto dos xy com x entre menos 3 e 4. E como é que o y vai variar, né? Veja que quando você tá até aqui, né, onde esse ponto tem coordenada x igual a menos 1, você tem o y aqui em cima sendo igual a raiz positiva de 2x mais 6, e você tem ele aqui embaixo como sendo menos a raiz de 2x mais 6. Só que acontece uma mudança, né? Quando você passa aqui de x igual a menos 1, né, ou seja, você vem para cá, aqui permanece raiz positiva 2x mais 6. Só que aqui embaixo vai mudar para y igual a x menos 1.
Então essa região, na verdade, é um pouquinho mais complicada, né? Eu coloquei x aqui pertence a 3, 4, só que eu devo colocar com mais cuidado. O y está encaixado em menos a raiz de 2x mais 6 e a raiz positiva de 2x mais 6, se x pertence a menos 3, menos 1. Só que quando você passa aqui de menos 1 até chegar em 4, aí a limitação por baixo muda, né? Então, o conjunto D é isso tudo, né? E daí a integração, né, fica meia comprida, né? Porque quando você escreve a integral dupla, isso deve ser o quê? Né? Deve ser a integral com x variando aqui no intervalo menos 3, menos 1. E aqui dentro, né, as variações, né? Nesse caso vai ser de menos a raiz de 2x mais 6 até a raiz em cima 2x mais 6. Aí você coloca a sua função, que é a multiplicação x vezes y. Aí aqui dentro dy e aqui fora dx. Só que para contemplar a área completa, né, você vai ter que colocar de menos 1 até 4. Aí aqui por baixo fica x menos 1. Em cima, raiz de 2x mais 6 da função x vezes y, dy, e aqui dx. Aqui eu não estou fazendo nada de outro mundo, eu estou utilizando essa fórmula 18, só que como a região tem essas restrições, né, de que as limitações mudam de acordo com que o intervalo muda, né, então ficou essa soma dessas duas integrais. Né? Mas essa região aqui, ela ainda é tipo 1, tá certo? Ela é uma região do tipo 1. Aí deu essa integral aqui para você resolver, mas é claro que é resolvível, mas vai dar bastante trabalho. Então, vamos tentar fazer a mudança na ordem de integração. Talvez a gente consiga uma forma mais fácil de resolver esse problema. Então, do que é que vai consistir, né? Veja que a gente pôs, né, o intervalo base, né, o intervalo que fica fora, como sendo menos 3, 4. Mas se eu colocasse um intervalo de y no lugar, né? Se eu colocasse um intervalo de y, será que isso não ficaria mais fácil? Então vamos refazer aqui a figura. E agora vamos tentar, né, deixar o x limitado, né, entre duas funções de y. Para isso, como é que essa reta aqui estava sendo escrita, né? Vamos olhar. Ela estava escrita como y igual a x menos 1. Então você coloca em função de y, x igual a y mais 1. Então aqui você colocou em função de y. E essa outra aqui, como é que era escrita? Vamos olhar lá em cima. Era escrita como duas raízes, né? Só que você pode deixar isso dependendo apenas de x. Para isso, basta pegar essa equação, passar o 6 para o outro lado, então fica y ao quadrado menos 6 igual a 2x, e daí divide por 2. Então toda essa parte de laranja aqui você pode simplesmente colocar como x igual a y ao quadrado menos 3 e o y ao quadrado fica sobre 2. E onde é que você coloca o y, né? Você vê que nessa figura aqui, a maior altura de y você atinge aqui em 4, né, que é o ponto mais alto, a última interseção, né, tendo em mente que a figura que você quer integrar é essa daqui, ó. E o ponto mais baixo é menos 2, né, que é desse último ponto aqui. Então você pode definir D como uma região do tipo 2. Você escreve como xy, onde y ele varia de menos 2 até 4 e o x ele fica acima dessa parábola, né? Lembre que a direção agora é na horizontal. Então,
você tem que y ao quadrado sobre 2 menos 3 é menor ou igual que x, que é menor ou igual do que y mais 1, né, que é essa reta de azul. E essa região aqui, ela é do tipo 2. E daí, a gente utiliza a fórmula 19, né? Então, a integral fica assim. Integral dupla sobre d da função f de x, y, dA, igual a integral, onde y varia de menos 2 até 4. Então, você já pode colocar aqui fora dy. E x varia de y ao quadrado sobre 2 menos 3 até y mais 1. E a sua função é o produto x vezes y dx. Então, ok, a gente integra essa integral mais interna, né? Ela vai ficar x ao quadrado sobre 2y. O y fica parado, né? Como uma constante. Aí aqui de x igual a y ao quadrado sobre 2 menos 3 até x igual a y mais 1. E aqui fora dy. Bom, agora você substitui, fica a integral de menos 2 até 4. No primeiro intervalo vai ficar y mais 1 ao quadrado vezes y sobre 2. Menos, aí aqui no segundo intervalo, dy. Perdão, aqui tem um quadrado, né? E agora você destrincha tudo isso aí. Você pode colocar um meio para fora logo, né? Integral de menos 2 até 4. Fazendo esse monte de conta e já arrumando, você vai conseguir menos y elevado a 5 sobre 4 mais 4y elevado a 3 mais 2y elevado a 2 menos 8y dy. Aí você integra, então você fica com 1 sobre 2, integral de menos y elevado a 6 sobre 24, mais y elevado a 4, mais 2y elevado a 3 sobre 3, menos 4y ao quadrado. Isso aqui de menos 2 até 4. Quando você substitui e faz as contas, você vai conseguir que esse resultado é 36. E daí, mais uma vez, né, eu reforço que com isso você observa que é importante, né, saber fazer essa mudança aqui na ordem de integração. Pronto, agora vamos inverter a ordem de integração, né, aqui dessa integral e vamos calculá-la. Para isso a gente precisa saber qual é a região de integração, né? A gente, pelo que não é dada a região de integração, só é dada a integral. E daí como é que eu descubro essa região de integração? Eu percebo que o y ele está variando entre 0 e 1, né? Aqui, porque a variação de y está aqui fora. Então, o y varia entre 0 e 1. E o x? O x, né, varia aqui de raiz de y até 1. X pertence a raiz de y, 1. Mas isso acontece, né, para cada y fixo, né? Você fixa um y e daí você varia o x, né, da raiz desse y até 1. E você vai fazendo isso para todos os y, né, fixado. Então, a gente conclui, né, que D é o conjunto do xy, onde y está aqui em 0, 1, e a raiz de y é menor ou igual que x, menor ou igual que 1. E que tipo de região é essa? Isso aqui é uma região do tipo 2, né, onde x é que está entre duas funções contínuas de y, né, que é a função raiz de y e a função 1. Como é que eu represento isso aí geometricamente? Imagina que aqui você tem xy, o teu y está aqui entre 0 e 1, aí aqui você tem a reta x igual a 1, e aqui você tem a curva x igual a raiz de y. Deixa eu mudar aqui a cor, é essa daqui, a curva x igual a raiz de y. E você deve ter que os x, né, dessa região eles estão encaixados entre a raiz de y e 1. Ou seja, a região é essa daqui, ó, que eu estou marcando de azul. Isso aqui é que é a região D. E daí como é que eu mudaria essa região? É só você observar, né, que o x aqui ele fica entre 0 e 1. E aqui você pode colocar, né, você pode elevar tudo ao quadrado e conseguir que y é igual a x².
Fazendo isso, você pode reescrever D como sendo o conjunto dos x, y, tal que o x ele está em 0, 1 e você tem que o y ele está abaixo de x quadrado. Por que que eu já fiz isso? Porque se eu estou fixando agora o intervalo 0, 1 para x, como é que eu esboçaria essa região? Seria com o x entre 0 e 1 e o y ele varia de 0 até chegar a y igual a x quadrado, né? Ou seja, essas setinhas de verde aqui eu faço na vertical. Então aqui ele fica abaixo de x quadrado e maior ou igual que 0. Então a gente faz essa mudança para transformar isso aqui numa região do tipo 1. E agora a gente tenta fazer a integração. Conforme o teorema, né, a integral sobre d, né, da tua função f de xy, dA, é a mesma coisa que a integral com x em 0, 1, de 0 até 1, e lá fora já fica o dx. E aqui dentro, a integral de 0 até x quadrado. Aí a tua função do início, ela é esse seno de x elevado a 3, né? Então aqui fica o seno de x elevado a 3 dy. Veja que agora ficou imediato fazer essa integral aqui. No caso, essa daqui não seria nada imediato, né? Você pode tentar aí o que for, mudança de variável, integração por partes, isso aqui não é nada imediato do jeito que é dado. Mas quando você faz essa mudança, aí isso aqui ficou fácil. Porque esse seno de x3 é visto como constante, né, em vista de y. Então isso aqui fica só a integral de 0 até 1. Quem é essa integral? Fica o seno de x3 vezes y. Isso aqui com y de 0 até x quadrado. Substituindo, você consegue integral de 0 até 1 seno de x3 vezes x2 dx. Então você chega a esse resultado. Aí agora sim, do jeito que está aqui, é tranquilo resolver também. Você vai fazer mudança de variável. Você chama x elevado a 3 igual a u. Então 3x ao quadrado dx igual a du. O que implica que x ao quadrado dx igual a 1 sobre 3 de du. Aí você resolve a indefinida, né? A integral do seno de x3 multiplicando x2 dx. Fazendo a substituição, você tem a integral do seno de u, aí x ao quadrado dx é 1/3 de du. Então você divide por 3 e coloca du. Mas isso é a mesma coisa que menos o cosseno de u sobre 3, né, fazendo a integral. Que é a mesma coisa que menos o cosseno de x elevado a 3 sobre 3. Aí daí beleza, a gente usa aqui só o resultado da primitiva, né? Então a gente coloca aqui que isso é a mesma coisa que menos o cosseno de x elevado a 3 sobre 3 de 0 até 1. Mas isso é a mesma coisa que 1 sobre 3 de 1 menos o cosseno de 1. Basta substituir, né? No 1 fica esse menos cosseno de 1 e no 0 vai dar menos 1, que dá esse 1 positivo aqui. Pronto, então daí está concluído esse exemplo. E por último, né, um exemplo um pouquinho mais hardcore, né, digamos assim, né, dadas duas funções f e g, nós definimos a convolução de f e g, né, como sendo essa operaçãozinha aqui asterisco, né, que transforma as duas funções f e g numa terceira função que a gente denota, né, por f estrela g, que é definida dessa forma. F estrela g em t, né, isso aqui é função real, ela é a integral de 0 até t de f de s, g de t menos s ds. Aqui, né, essa f ela está definida de 0t em r e a mesma coisa g. G está definida de 0t em r. Aí essa função, né, a convolução, que é uma terceira função, ela também, né, fica definida de 0t em R. Então nós vamos mostrar nesse exemplo que a convolução é associativa. Ou seja, se você faz a convolução de f com g e depois faz com h, isso é a mesma coisa de fazer a convolução de f, né, com g convoluído com h. Mais detalhes sobre essa operação de convolução, né,
vocês vão aprender no cálculo 4. De fato, vocês vão trabalhar com um negócio chamado transformada de Laplace. E uma propriedade bem importante que você vai aprender lá é que a transformada de Laplace de f multiplicada com a transformada de Laplace de g é a mesma coisa que a transformada de Laplace da convolução de f com g. Isso é importante para resolver equações diferenciais ordinárias. Então, mais detalhes, aguarde o cálculo 4. Mais uma coisa que você vai saber, já vai sabendo, é que a convolução tem a propriedade de ser associativa. Nós vamos mostrar isso utilizando o teorema de Fubini e inversão da ordem de integração. Então a ideia é partir desse lado aqui, e vamos chegar no outro. Então vamos lá. F convoluído com G convoluído com H de T. O que é isso? Pela definição, ou seja, olhe para cá, vai ser a integral de 0 até T dessa primeira função aqui todinha, ou seja, você troca f nessa daqui de cima por f convoluído com g. Então fica f convolução com g em s. Aí no lugar da g você coloca h. h de t menos s ds. Aí agora você vai expandir essa daqui de dentro, essa outra convolução. Então, para não haver confusão, eu já vou introduzir uma notação, que é dizer que essa de fora aqui, ela está com o s variando de 0 até t, e nessa de dentro, essa interna, vai ser a convolução com u variando de 0 até s, ou seja, eu estou usando essa definição aqui também, dessa vez trocando t por s, para f e g, ou seja, de u igual a 0 até u igual a s, f de u, g de s menos u, du. E aqui fora continua, h de t menos s, ds. Agora perceba como é que vai ser feita a mudança de ordem na integração. Você primeiro tem que perceber o que é essa região aí, imagina que aqui é o s e que aqui é o u, esses eixos s e u. Veja que o s varia de 0 até t, um certo t. Enquanto que u varia de 0 até s. Ou seja, se você coloca aqui a reta s igual a u, então você tem que o u ele sai de 0 e chega aqui nessa reta. Então vai sempre aqui para qualquer s que você vai pegando aqui entre 0 e t, você tem que o u ele vai de 0 até esse s, sempre. Então, quando você chega aqui em t, que aqui vai ser o ponto final, você tem que esse outro lado aqui dá t também. Quando você chega em t, aqui essa reta s igual a u, reflete t aqui para u. E com isso você percebe que a região D, digamos, a região de integração, ela é esse triângulo. Isso aqui é triângulo. Mas se ela é esse triângulo, tem uma outra forma de eu reescrever essa última integral. E é fazendo o seguinte. Eu posso fixar o u entre 0 e t. Veja que nessa daqui, o s é que está fixado entre 0 e t, Eu posso fazer o contrário agora. Eu posso fazer u entre 0 e t, ou seja, essa integral de fora eu posso colocar com u igual a 0, até u igual a t, e a variação de s eu posso fazer de outra forma. Eu posso fazer s variar do seguinte modo. Sai aqui da reta s igual a u até a reta t. Ou seja, eu agora ponho essas variações aqui na horizontal. Sai da vertical e vai para a horizontal. Então aqui você faz s variar a partir da reta u até a reta s igual a t. Espero que eu esteja sendo claro no que eu estou fazendo. Ao invés de fazer essas variações aqui na vertical, estou variando agora na horizontal. Eu estou permitindo que o s saia a partir daqui dessa reta s igual a u e ela chega e para aqui na reta s igual a t. Aí daí você repete tudo, o que você tem, f de u, g de s menos u,
Aí aqui você pode colocar o h de t menos s, não tem problema, uma vez que o ds passa para dentro, né? E aqui fora du, né? Porque essa integral externa é onde você tem o u variando. Aí agora você observa que f de u, né, independe de s. Se independe de s, eu posso colocá-lo aqui fora. E além disso, eu vou fazer uma substituição. Eu vou fazer s til igual a s menos u. Então, a gente tem que ds til igual a ds. Além disso, quando s igual a u, implica que s til é igual a u menos u, que é igual a zero. E quando s igual a t, implica que s til é igual a t menos u. Aqui eu já fiz, né, a substituição também dos intervalos. Então a última integral ela vai ficar escrita da seguinte forma. Vai ficar integral de 0, deixa eu colocar o u igual a 0 até u igual a t. E aqui dentro aqui fora você já pode colocar f de u, eu disse que ele podia sair. E aqui dentro você faz a mudança, né? No caso vai ser o s til igual a 0 até s til igual a t menos u. Aí aqui g de s til, h. Aí você observa que s, né, então pode ser escrito como s til mais u. Então você vai colocar isso bem aqui no lugar desse menos s. Então fica h de t menos s til menos u. E aqui ds til e aqui fora du. Aí aqui você vai observar esse detalhe aqui, ó. Isso é a mesma coisa que h de t menos u menos s til. Aí agora você vai perceber o seguinte, ó. Isso aqui, né, esse intervalo superior, né, aqui de integração, é igual a esse termo aqui de dentro da h. E dele você está subtraindo s til e aqui na g você tem s til. Então olhe aqui para a forma da convolução. Você tem, ó, que esse extremo superior da integral é igual ao elemento que fica aqui na segunda função. E esse s é a mesma coisa que aparece subtraindo esse primeiro elemento. Ou seja, esse termo aqui é exatamente a mesma coisa que a convolução, né? Então isso aqui fica u de 0 até u de t, de f de u. E aqui é a mesma coisa que a convolução de g com h. Só que ao invés de aqui você ter um t, né, você tem t menos u. Como eu acabei de dizer, é só observar, né, que essa forma, né, essa mudança de variável foi exatamente para isso, né, para que você vá de 0 até um certo extremo. Aí você percebe o padrão, né? O extremo superior da integral coincide com esse elemento aqui, né, de dentro da segunda função. E esse elemento que aparece na primeira função é o que vai subtrair esse primeiro elemento da segunda função. Então é a mesma coisa que a convolução, só que em t menos u. Mas isso aqui é exatamente a mesma coisa que f, convolução com g, convolução com h em t. Exatamente a forma, ó. Aqui a primeira, subtraindo aqui o segundo elemento, que é a mesma coisa que o extremo superior da integral. E daí, olha só o que você fez. Você saiu da convolução de f com g, parêntese, aí convoluiu com h e chegou na convolução de f, abriu parêntese e convoluiu g com h. Portanto, você acabou de mostrar que a convolução é associativa. E isso usou fortemente o fato, né, de saber fazer inversão na ordem da integral, né? Aqui a gente fez a inversão, mudou uma região que era do tipo 1, né, para o tipo 2. E com isso a gente conseguiu fazer, né, essa operação. Pronto, com isso a gente encerra, né, essa aula de hoje.